que vou relatar aconteceu há alguns anos, quando fui transferido para o Gettysburg College, na Pensilvânia, Estados Unidos. A instituição é renomada, mas também carrega a fama de ser uma das mais assombradas do país, devido à sua proximidade com o campo da Batalha de Gettysburg, um dos confrontos mais sangrentos da Guerra Civil Americana. Logo que cheguei, fui alojado no Penn Hall, o edifício mais antigo do campus, que durante a guerra serviu como hospital e necrotério para soldados feridos e mortos. As histórias de aparições e sons inexplicáveis eram comuns entre os estudantes, mas eu sempre fui cético em relação a essas coisas. Certa noite, após uma longa sessão de estudos na biblioteca, retornei ao meu quarto. Já passava da meia-noite. O silêncio nos corredores era absoluto, interrompido apenas pelo som distante de passos que, presumi, pertenciam a algum colega notívago. Ao me aproximar do elevador, notei que ele estava no andar térreo, embora eu não lembrasse de tê-lo ouvido se mover. Entrei no elevador e apertei o botão para o meu andar. As portas se fecharam lentamente e o elevador começou a subir. De repente, ele parou bruscamente entre os andares e as luzes piscaram antes de se apagarem completamente, mergulhando-me na escuridão total. Tentei manter a calma, convencido de que era apenas uma falha técnica. Procurei meu celular no bolso para usar a lanterna, mas, inexplicavelmente, ele estava sem bateria. Embora eu o tivesse carregado antes de sair, o ar dentro do elevador parecia ficar mais denso, e uma sensação de pavor começou a tomar conta de mim. De repente, senti uma presença atrás de mim, embora soubesse que estava sozinho quando entrei. O pânico me paralisou, e eu não conseguia me virar para verificar. As portas do elevador se abriram abruptamente, e as luzes voltaram a acender. Saí apressadamente, percebendo que estava no porão do edifício, um lugar que eu nunca havia visitado. O corredor à minha frente era iluminado por uma luz fraca e tremeluzente. Sem outra opção, comecei a caminhar, procurando uma saída. Conforme avançava, os sussurros continuavam, agora acompanhados por gemidos de dor e lamentos. As paredes estavam cobertas de manchas escuras, e o cheiro metálico de sangue impregnava o ar. Vultos passavam pelo canto dos meus olhos, desaparecendo quando eu tentava focá-los. Finalmente, avistei uma escada de emergência e corri em sua direção. Subi os degraus de 2 em 2, sentindo a presença sombria me seguindo de perto. Quando alcancei o andar térreo, empurrei a porta com força e saí para o saguão principal, agora deserto. O ambiente familiar trouxe um alívio momentâneo, mas eu sabia que algo havia mudado. As histórias que antes eu considerava lendas agora tinham um peso aterrador. Decidi não contar a ninguém sobre o ocorrido, temendo ser ridicularizado, ou pior, reviver aquela experiência ao narrá-la. Desde então, evito andar sozinho pelo campus à noite e sempre uso as escadas, mesmo que isso signifique subir vários andares. O Gettysburg College continua sua rotina acadêmica, mas para mim, os corredores e edifícios carregam cicatrizes invisíveis de um passado sangrento, lembrando-me constantemente de que algumas histórias de fantasmas têm raízes profundas na realidade. Meu nome é Anthony Marshall. Há 10 anos, fui professor de história na escola secundária de Hillcrest, em Arborfield, uma pequena cidade esquecida no estado de Vermont, Estados Unidos. Hillcrest não era apenas famosa pelo ensino rigoroso, mas também pelas histórias macabras que cercavam sua fundação. A escola foi construída nos anos 1800 sobre o que antes era um sanatório para tuberculosos. Diziam que muitos dos pacientes morreram em condições desumanas.
e seus corpos foram enterrados em valas comuns nos terrenos onde hoje se ergue a escola. Quando aceitei o cargo, ouvi sussurros de colegas sobre aparições e eventos inexplicáveis, mas nunca dei atenção. Sou um homem cético, sempre buscando explicações lógicas. Contudo, o que experimentei na primavera de 2015 mudou completamente minha perspectiva sobre o sobrenatural. Minha sala ficava no prédio norte, o mais antigo da escola. De dia, era apenas um lugar desgastado pelo tempo, com escadas de madeira que rangiam e janelas altas que filtravam a luz do sol em feixes poeirentos. Mas à noite, o prédio parecia ter uma vida própria. Em certa noite, fiquei até mais tarde, corrigindo provas. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo tic-tac de um relógio antigo no fundo da sala. Por volta das 23 horas, ouvi passos no corredor. Achei que era o zelador, mas, quando saí para verificar, não havia ninguém. O som dos passos continuava, movendo-se em direção ao final do corredor. Segui o som, chamando por alguém, mas não obtive resposta. Quando cheguei ao final do corredor, as luzes piscaram e uma das portas antigas se abriu lentamente com um rangido agudo. A porta dava para uma sala que nunca havia notado antes, apesar de trabalhar naquele prédio por quase um ano. A sala estava vazia, exceto por uma cadeira de balanço de madeira no centro. Uma camada espessa de poeira cobria o chão, mas estranhamente havia marcas recentes de passos que levavam até a cadeira. Assim que entrei, a temperatura despencou. Senti como se algo estivesse me observando. Então, a cadeira começou a balançar lentamente. Tentei me convencer de que era apenas uma corrente de ar, mas o ar estava parado, pesado. De repente, um grito estridente ecoou pela sala, tão alto e agudo que cobriu os ouvidos. A cadeira parou de se mover e uma sombra escura se formou na parede oposta, embora não houvesse nada que pudesse projetá-la. Era a silhueta de uma figura humana, mas algo estava errado. Os braços eram anormalmente longos e a cabeça parecia estar inclinada em um ângulo impossível. Corri para fora da sala, mas o corredor agora estava diferente. As paredes pareciam mais estreitas, como se estivessem se fechando em mim. As luzes piscavam descontroladamente e vozes começaram a sussurrar ao meu redor. Não eram palavras que eu podia entender, mas havia uma urgência nelas, como se quisessem me avisar de algo. Cheguei à escadaria e desci correndo, tropeçando em um degrau. Quando me levantei, ouvi um barulho atrás de mim. Olhei para trás e vi a mesma sombra, agora no topo da escada, inclinando a cabeça de forma quase curiosa. Desesperado, saí do prédio e dirigi para casa, jurando nunca mais ficar até tarde na escola. Mas aquilo não acabou ali. Nas semanas seguintes, comecei a ter pesadelos recorrentes. Sempre estava na mesma sala, com a cadeira de balanço. A sombra estava lá, sempre mais próxima, como se estivesse me esperando. Colegas começaram a notar meu cansaço e me perguntaram se estava tudo bem. Mas eu não sabia como explicar o que estava acontecendo. Decidi pesquisar a fundo sobre Hillcrest e descobri relatos antigos de outros professores e alunos que também haviam experimentado fenômenos semelhantes. Uma história em particular me marcou. A de uma enfermeira que trabalhava no antigo sanatório. Ela enlouqueceu e, segundo relatos, costumava balançar na mesma cadeira antes de tirar sua própria vida. Minha última noite na Hillcrest foi a mais aterrorizante. Durante uma reunião noturna, ouvi o som de passos no corredor novamente. Era como um déjà-vu. Decidi confrontar o que quer que fosse. Fui até o prédio norte e entrei na sala. A cadeira estava lá, mas desta vez havia algo sentado nela. Uma figura encapuzada,
cujos olhos brilhavam em um vermelho intenso. Ela se levantou lentamente e começou a andar em minha direção. Senti uma pressão esmagadora no peito, como se o ar tivesse sido arrancado da sala. Minha visão começou a escurecer, e a última coisa que ouvi foi um sussurro. Você nunca deveria ter voltado. Deixei Hillcrest no dia seguinte. Nunca mais entrei naquele prédio, nem voltei a Arborfield. Meu ceticismo morreu naquela escola, e até hoje não consigo explicar o que vi. Hillcrest continua em funcionamento, e muitos alunos e professores relatam experiências parecidas. Se há algo que aprendi, é que alguns lugares carregam os ecos de seus horrores passados. E Hillcrest é um desses lugares. Sou Collins, e o que vou relatar aconteceu em 2018, quando trabalhei como zelador noturno na escola secundária de Pine Hollow, localizada na cidade de Blackridge, no estado de Montana. Pine Hollow é uma das escolas mais antigas da região, construída em 1895, com uma arquitetura gótica imponente que parecia intimidar tanto quanto impressionar. Antes de aceitar o emprego, ouvi rumores de que a escola era assombrada. Mas sempre desconsiderei essas histórias como lendas urbanas. Hoje, sei que estava errado. Meu turno começava às 20 horas e terminava às 4 horas da manhã. Durante as primeiras semanas, a rotina era tranquila, apesar da sensação constante de estar sendo observado. O prédio principal tinha 3 andares, corredores longos e ecoantes, e muitas salas que raramente eram usadas. O porão, em particular, era evitado por todos. Diziam que, durante a década de 1930, uma aluna chamada Eliza Harrington desapareceu misteriosamente durante uma tempestade e que seu corpo nunca foi encontrado. Muitos acreditavam que ela havia sido assassinada no porão, mas nada foi comprovado. Tudo começou a mudar numa noite de outubro, quando eu estava limpando o corredor do 2º andar. Estava sozinho, como sempre, quando ouvi passos no corredor abaixo. Olhei pela escada, mas não vi ninguém. Ignorei, achando que o som tinha vindo de fora, mas os passos continuaram, agora mais altos e mais próximos. Peguei minha lanterna e desci para investigar. O silêncio era ensurdecedor, exceto pelo som do meu coração batendo forte. No final do corredor do 1º andar, notei uma das portas de uma sala aberta. Eu tinha certeza de que a havia trancado mais cedo. Quando me aproximei, ouvi um som baixo, como um choro abafado. Meu corpo congelou. Segurei a lanterna com força e entrei na sala. Estava vazia, mas o som continuava. Parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. De repente, as luzes piscaram e o choro se transformou em um grito ensurdecedor. Saí correndo dali, mas sabia que aquilo era apenas o começo. Na semana seguinte, o incidente mais perturbador aconteceu. Era por volta de 23 horas, e eu estava limpando o ginásio, quando ouvi um barulho alto vindo do 3º andar, como se móveis estivessem sendo arrastados. Fui verificar, achando que talvez algum aluno tivesse invadido o prédio. No entanto, ao chegar ao 3º andar, percebi que o som vinha da sala 34, uma sala de aula abandonada que não era usada havia décadas. A porta estava entreaberta. Empurrei-a lentamente e vi carteiras espalhadas pelo chão, como se alguém as tivesse arremessado com força. No canto da sala, algo chamou minha atenção. Um quadro negro antigo, que deveria estar apagado, tinha palavras escritas com giz fresco. Estava escrito: "Por que você está aqui?" Antes que eu pudesse reagir, ouvi passos rápidos atrás de mim. Virei-me, mas o corredor estava vazio. Quando olhei de volta para o quadro, as palavras tinham mudado. Agora diziam:
Você nunca vai sair. A situação ficou insuportável nas semanas seguintes. Objetos se moviam sozinhos, vozes sussurravam meu nome e sombras dançavam pelos corredores. Mas nada se comparava ao que aconteceu no porão. Certa noite, precisei ir até o porão para desligar o disjuntor, pois uma queda de energia havia deixado metade da escola no escuro. Eu evitava aquele lugar sempre que podia, mas não tinha escolha. Desci as escadas rangentes, com minha lanterna tremendo em mãos. O cheiro de mofo e ferro velho era forte. As paredes de tijolos descascados pareciam pulsar com a umidade do lugar. Quando cheguei ao disjuntor, ouvi um som atrás de mim, como algo pesado sendo arrastado pelo chão. Virei-me rapidamente e vi uma silhueta de uma garota, de cabelo longo e vestido branco manchado. Ela estava de costas para mim, parada ao lado de uma velha cadeira de madeira. Antes que eu pudesse reagir, a figura virou a cabeça em um ângulo impossível, revelando um rosto vazio, sem olhos, nariz ou boca. Fiquei paralisado. A figura começou a se aproximar, flutuando, enquanto um som de risadas e gritos ecoava ao redor. Num impulso, corri pelas escadas, mas as luzes começaram a piscar e as portas do porão se fecharam sozinhas. Bati nelas com toda a força até que, milagrosamente, elas se abriram. Depois daquela noite, pedi demissão. Relatei tudo ao diretor, mas ele apenas riu, dizendo que eu precisava descansar. Descobri depois que outros funcionários também haviam relatado eventos semelhantes e que muitos pediram demissão antes de mim. Alguns até disseram que viram a mesma garota no porão. Hoje, Pine Hollow continua funcionando e as histórias assustadoras persistem. Eu nunca mais voltei à escola, mas ainda acordo no meio da noite, suando frio, com a imagem daquela garota sem rosto gravada na minha mente. Se há algo que aprendi, é que há lugares que nunca deveriam ser tocados pelo homem, e Pine Hollow é um deles. Não esqueça de deixar seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Obrigado.